Livro de Cantares, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos aqui expostos à verdade do teu evangelho, e nós pedimos, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós precisamos da presença do teu Espírito nesse lugar. Sem ela é impossível para nós, com a mente carnal apenas, entender a tua palavra. E a tua palavra é vida, a tua palavra que sustenta a nossa fé. Sem a tua palavra nós caímos e morremos. A nossa alma anseia por ti. Tu és o amado das nossas almas. Nós queremos a tua presença aqui, Senhor. E queremos ouvir a tua voz, que é doce. Que ela venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que ela venha nos convencer também do teu amor. Que ela venha nos convencer da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de, junto com nossos irmãos, sentarmos aos teus pés para ouvir a tua voz. Porque o Senhor ainda quer falar conosco. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. O que o noivo espera da noiva? Esse é o tema que nós vamos compartilhar nessa noite, à luz do livro de Cantares. O livro de Cantares é um dos livros poéticos do Antigo Testamento. Significa em hebraico o mais belo dos cânticos, ou o cântico dos cânticos, ou o cântico por excelência, ou o cântico maior. De acordo com o próprio livro, no capítulo 1, versículo 1, a sua autoria é de Salomão.
E a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que Salomão realmente compôs muitos cânticos. A sua escrita é estimada por volta do ano 400 a.C. E a sua estrutura, ela compõe um diálogo entre três personagens principais. O noivo, o rei, que provavelmente é o próprio Salomão, e a noiva, uma mulher mencionada como a Sulamita, aí no capítulo 6, versículo 13. Por mais que o rei tenha tentado conquistar essa mulher, ela se manteve fiel ao seu amado. E esse livro de Cantares, que fala do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, é um paralelo do amor de Cristo e a igreja. Lá em Efésios, capítulo 5, do 25 ao 32, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o amor do homem com a mulher é tipo do amor de Cristo e a igreja. E nós veremos nessa noite, à luz de Cantares, o que Jesus, o amado, espera da sua igreja, da sua amada. Se você é crente, se você confessou a Cristo, se você se batizou, você está desposado de Cristo. Você tem um relacionamento com Ele, uma aliança com Ele. E esse relacionamento, essa aliança, ela precisa ser pautada por alguns princípios. E o livro de Cantares vem nos trazer vários princípios desse relacionamento. E nós vamos nessa noite compartilhar 4 deles. A primeira coisa que o amado espera da sua amada é um relacionamento de destaque, de diferença. Cantares 2:2 diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. A igreja, a noiva, ela precisa se destacar, ela precisa se diferenciar. E não é uma diferença qualquer, é uma diferença radical. Lírio e espinho são duas coisas completamente diferentes. A noiva do Cordeiro, ela precisa se destacar das outras pessoas positivamente. Porque a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo tem seus valores, tem seus conceitos, tem suas prioridades. O crente, a noiva do Cordeiro que vive nesse mundo e tem as prioridades da Bíblia, os valores da Bíblia, ele precisa se destacar nesse mundo. Porque se nós não somos diferentes das pessoas que não têm Deus, para que esse evangelho nos serve? A amada, ela está para o noivo como lírio entre os espinhos. Cristo espera ver na igreja uma diferença substancial, importante, extraordinária, de qualidade de vida em relação às demais pessoas. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, que é um texto muito interessante. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz assim: eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de poder ganhar os fracos. Muitas pessoas interpretam esse texto que nós temos que ser iguais às pessoas para poder ter acesso às pessoas. Então, para eu atingir as pessoas que frequentam boate, eu preciso frequentar boate, para ter contato com elas. Para eu ter acesso às pessoas que bebem, eu tenho que sentar ali e beber com elas, senão eu não tenho acesso.
E, interpretando dessa forma, muitos crentes têm preferido viver a igualdade ao invés de viver a diferença. E eu digo para vocês, não só Cristo espera uma diferença na vida da igreja, como o próprio mundo espera uma diferença na vida da igreja. Porque eu duvido, você que é crente, se você for num almoço de família e você abrir uma cerveja e botar no copo, um monte de parente seu que não é crente vai dizer, ué, mas você não é crente? Vai beber? Porque o mundo espera que você seja diferente. Se você falar um palavrão, vai aparecer um monte de não crente na hora que vai levantar e dizer, mas você não é crente, está falando palavrão? Porque eles esperam uma diferença de nós. Qual é a melhor maneira de você ajudar alguém a sair do fundo de um poço? É pular lá dentro e ficar lá junto com ela? Aí são dois agora lá embaixo sem saída. A melhor maneira de nós ajudarmos alguém a sair do fundo do poço é ficar fora do poço e estender a mão. Se fazer igual não vai ajudar a ganhar os fracos. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós naquele texto, irmãos. Cristo espera que nós sejamos como lírio entre os espinhos. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja precisa ser o bom perfume de Cristo num ambiente impregnado pelo fedor da morte. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, nos fala isso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Precisamos ser uma flor perfumada no meio de um mundo impregnado de morte, do fedor da morte, do fedor do pecado. O crente se coloca ali como um lírio para embelezar, para perfumar, para fazer diferença. Você precisa ser um lírio no meio daquele espinhal que é seu ambiente de trabalho. Você precisa ser um lírio no meio daquele espinhal que é a sua família. Você precisa ser um lírio naquele espinhal que é a sua vizinhança. O noivo quer que nós façamos a diferença. E como é que nós podemos ser diferentes nesse mundo? Cantares 4,16 diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Como é que nós podemos exalar o bom perfume de Cristo no meio de uma geração corrompida e corrupta? Quando o vento do Senhor sopra sobre nossa vida. É o vento do Espírito, é o sopro do Espírito que vem sobre nós e nos faz fazer diferença nos lugares onde nós estamos. Na força de vontade ninguém consegue. Na força da carne ninguém consegue. Nós só conseguiremos ser lírio no espinheiro se o vento do Espírito Santo estiver soprando na nossa vida, porque é a unção de Deus sobre nós que faz a diferença. O segundo princípio é o princípio da pureza. Cantares capítulo 2, versículo 15. A noiva está dizendo: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós sabemos, irmãos, pelas Escrituras, que a noiva se veste de branco. Quando nós abrimos lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 19, versículos 7 e 8, está escrito o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
A noiva se veste de branco. Ninguém espera que no dia do casamento o celebrante esteja aqui à frente, os convidados ali nos bancos, o noivo e os padrinhos aqui à frente, e entre uma noiva ali toda suja, toda enlameada, toda escabelada. Alguém já viu isso? A noiva se prepara com todo cuidado, é por isso que noiva atrasa, né? A noiva se apresenta impecável. O noivo é só coadjuvante no dia. Ninguém olha para o noivo, não. Só fica em pé quando ele entra, só para não fazer desfeita. Mas está todo mundo ali querendo ver a noiva. Ninguém espera que entre uma noiva toda suja. Da mesma forma, a noiva do Cordeiro, a igreja, ela se veste de branco, de linho finíssimo. E tem um problema, irmãos. Quando nós nos vestimos de branco, qualquer sujeirinha aparece. Não é verdade? Qualquer falha do crente, olha, toma uma proporção fora de série. Se você falar um pouquinho mais alto, se você estressar, se você demonstrar um pouquinho da sua humanidade lá no seu trabalho, em casa, onde for, alguém já fala, ué, mas o camarada é crente, está agindo desse jeito? E está certo. A noiva se veste de branco. Quando nós temos uma parede branca assim, que pousa um mosquitinho, todo mundo vê. Para quem já está todo sujo mesmo, vamos dizer, o que é uma pinta para quem está com catapora, né? Já ninguém vai perceber. Mas quando a pessoa está de branco, branquinho, limpinho, qualquer sujeirinha aparece. Estão percebendo? Jesus, ele quer que a noiva seja pura diante dele. Como é que nós conseguimos alcançar uma vida de pureza total, onde as nossas vestes são brancas? Esse texto aqui, conjugado com esse texto de Apocalipse, dá a entender que é função nossa também buscar a santidade. A noiva diz, apanhai-me as raposinhas, apanhai-me as raposas que devastam os vinhedos. E eu digo para os irmãos, o nosso problema não é tanto as raposas nem as raposonas. Nosso problema são as raposinhas. Porque os pecados grandões, vamos dizer assim, dificilmente o crente comete. Raramente você vai ver um crente assaltando um banco, matando alguém, trocando a mulher por outra. É raro. Acontece, mas é raro. Porque os pecados grandes, geralmente a gente vigia, a gente fica esperto, ele não nos pega. Geralmente o crente, ele se suja por causa de pouca coisa. Ele não rouba um banco, mas ele leva a caneta BIC da empresa para casa. E para Deus é o mesmíssimo pecado. O que entra no olho da gente para incomodar não é um caroço de milho, é um grãozinho de alpiste. O que entra no sapato e vai no dedinho e incomoda não é uma bola de gude, é um carocinho de areia. Apanhai as raposinhas. Eu creio que se todos nós olharmos aqui, de uma maneira geral na vida da gente, nós não temos grandes pecados escondidos. Mas nós, às vezes, temos as raposinhas, aqueles pecados de centavos, aquelas coisinhas bobas que a gente permite. E isso tudo, aos pouquinhos, vai detonando a nossa vida espiritual. Apanhai as raposinhas, porque são as raposinhas que devastam os vinhedos. Quando as vinhas estão em flor, raposa grande a gente mete bala, a gente não deixa entrar na plantação, mas a raposinha, isso aí, o que uma raposinha vai poder fazer? Que é isso, pastor? Uma raposinha. Só que é uma pintinha de lama hoje, uma pintinha de lama amanhã, outra pintinha de lama depois da manhã e outra pintinha de lama daqui a pouco. O vestido da noiva está todo enlameado. De gotinha em gotinha, de pintinha em pintinha. As raposinhas devastam o vinhedo. Quem é que vai apanhar as raposinhas? A noiva está dizendo, apanhai-me as raposinhas. Aqui em Apocalipse diz, olha, a esposa a si mesma já se ataviou. Santidade é a obrigação nossa. Claro, o pontapé inicial é Deus que dá. Quando nós nos convertemos, Deus já martelou, você é santo. A partir daí, Ele nos põe num processo de santidade, num processo de santificação. Eu não sei se eu posso dizer que é errado orar assim, Deus santifica a minha vida. Mas eu penso que quando a gente ora a Deus assim, Deus santifica a minha vida, Ele olha para nós e fala assim, você está esperando o quê? Porque Ele não disse, segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
É você que tem que apanhar as raposinhas. É você que tem que se ataviar. Se ataviar é se arrumar. É se perfumar, se banhar, se limpar. Para o noivo. Quando você ora assim, Deus, arranca essa mágoa do meu coração, Deus responde, está esperando o que para você arrancar? Não foi eu que botei ela aí? Ah, Deus me livra desse vício do cigarro. Deus vai dizer, eu não botei cigarro na tua boca. O que você está esperando para largar? Você não nasceu fumando? Eu te dou força, mas quem tem que tirar é você. A santificação é um processo que Deus nos coloca. Eu e você precisamos andar nele. Os grandes pecados geralmente não nos derrubam, mas são as pequenas concessões, as pequenas raposinhas, os pequenos delitos que nos roubam a pureza e nos afastam do amado. Então, Cristo espera de nós, como a sua noiva, como a sua amada, que nós vivamos uma vida de pureza, de santidade. Em terceiro lugar, o relacionamento do amado com a amada, do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, tem que ser um relacionamento de exclusividade. Cantares, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Lá em Isaías 42, versículo 8, está escrito que o Senhor não reparte a sua glória. Ele diz, a minha glória não a darei a outro. Deus fala para nós assim, você quer andar comigo? Sim ou não? Se for não, eu respeito. Não vou catar você à força e vou trazer para a igreja nem para lugar nenhum. Você tem todo o direito de andar sem mim. Agora, se você disser sim, eu quero andar contigo, ele falou, tem que ser 100%. 99,5% não serve. Por isso que muita gente não quer ser crente. Porque nós precisamos render a Cristo 100% de tudo que nós somos. Tem que render o coração, amar de todo o teu coração. Tem que render a alma de toda a tua alma. Tem que render a mente de todo o teu entendimento. E tem que render o corpo de toda a tua força. Tem muita gente que não quer ser crente porque sabe que crente não pode fazer sexo fora do casamento. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nosso corpo só pode pertencer a outra pessoa do sexo oposto depois do casamento. Porque aí ele instituiu assim. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, está escrito o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Não é em vão que as Escrituras afirmam. O Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. E claro, esse ciúme do Espírito aqui é zelo. É um desejo de exclusividade. E todo mundo que ama tem ciúme, tá? Então, você, esposa, seu marido tem um pouquinho de ciúme de você, não fica triste não, porque isso é normal. Ele não está desconfiando de você, não é nada disso. Mas de tudo que a gente gosta, a gente tem ciúme. Então, se a gente ama a esposa, a gente tem um pouquinho de ciúme mesmo. Se a esposa ama o marido, tem um pouquinho de ciúme. Se você tem uma bicicleta e gosta dela, você tem ciúme. Você não deixa qualquer um botar a mão, ué. Se você tem um carro, você gosta dele, você não dá na mão de qualquer um, você tem ciúme, olha. Cuidado, é meu. Deus me deu, eu tenho que cuidar. Não posso deixar aí solto. É esse tipo de ciúme que o Espírito Santo tem de nós. Ele não quer nos dividir com mais ninguém. Ele quer que nós sejamos exclusivamente dele. Jesus também nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Porque eu vou agradar um e vou aborrecer o outro. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões, a riqueza. É igual o homem que casa com duas mulheres. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar ficando sem as duas. Porque elas vão começar a querer cada vez mais. Porque quando ele agrada uma, ele desagrada a outra. Quando ele agrada a outra, ele desagrada uma. E vai chegar um ponto que as duas não vão querer mais. Então, se nós temos Deus e queremos também servir outras coisas ou pessoas,
Nós não vamos conseguir servir a Deus como deveríamos, também não vamos servir as pessoas como deveriam. É o crente que é aquele famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Ele não fica bem na igreja, porque os irmãos sabem que ele escorrega na curva, e lá fora também ele fica, não aproveita 100%, porque ele fica sempre na retaguarda, na retranca. Aí nem lá nem cá. Quando Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele reúne o povo e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Cochear é igual você andar no meio-fio, já viu? Você pisa um pé no alto, um pé no fundo assim. Fica mancando entre dois pensamentos. Ora é Deus, ora é Baal. Ora é igreja, ora é o mundo. Ora é santidade, ora é pecado. Deus não quer isso. Deus quer exclusividade. No Antigo Testamento, sempre que o juízo de Deus vinha sobre o povo, a causa era prostituição. Deus dizia assim: vocês estão se prostituindo com outros deuses. Nós vemos isso no livro de Juízes, por exemplo. Juízes 2, 16 e 17 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Se nós voltarmos 2 versículos no 14, Deus está dizendo: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. E por onde quer que iam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Eles se prostituíam com outros deuses, Deus virava as costas para eles, e eles iam de mal a pior. Ezequiel foi ainda mais duro e explícito. Olha o que Deus diz ao povo. Ezequiel 23, do 19 a 21. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento e cujo fluxo era como fluxo de cavalos. Deus aqui está falando de 2 prostitutas, Oolá e Oolibá, que representavam Judá e Israel. E Deus começa dizendo, no versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Engraçado que Deus considera que apertar o peito prostituição também. O povo de Israel via outros deuses como sendo mais interessantes que o Senhor Deus, como as mulheres prostitutas que vão atrás de homens com membros grandes. E Deus virou as costas para esse povo. Assim como pela lei dos homens, não é possível se casar com 2 pessoas. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós não podemos estar noivos de Jesus e ao mesmo tempo querer paquerar amantes, outros deuses, outros prazeres, outros valores. Nossas vidas devem ser um jardim fechado. Nenhum outro Deus pode ter acesso à nossa vida. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Jesus, escrevendo no Evangelho, ele diz: eis o diabo, ele nada tem em mim. Deus quer que nós sejamos um jardim fechado, um jardim onde o inimigo não tem acesso, um manancial recluso, livre de qualquer impureza, separado. E Deus quer que nós sejamos uma fonte selada, uma fonte
vedada, trancada, tampada. E nós sabemos que o selo sobre nós hoje é a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz que nós, quando nós ouvimos a palavra e cremos no Evangelho, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós temos que buscar esse selo sobre as nossas vidas, para que sejamos imunes a toda sujeira, a toda imundícia que o inimigo queira trazer sobre a nossa vida. E nós sejamos exclusivamente do Senhor Deus verdadeiro. E em quarto lugar, o relacionamento do amado com a amada, de Cristo com a igreja, tem que ser um relacionamento de dependência. Cantares capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? A esposa, ela deve viver encostada no amado. Ela deve viver nesse deserto apoiada no amado. Deve depender única e exclusivamente dele para viver nesse mundo aqui. O salmista, no Salmo 16, versículo de 1 a 6, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. O salmista diz: eu não possuo outro bem nessa terra além do Senhor. Ele diz que Deus é o arrimo da sua sorte. Antigamente a gente usava muito essa expressão, né? O fulano é arrimo de família. Quem é o arrimo de família? É o camarada que sustenta a família. Muitos aqui tiveram que assumir família muito cedo. O salmista diz que Deus é o arrimo da nossa sorte, ou seja, é aquele que sustenta a nossa sorte. Eu não sei se existe crente que acredita em sorte e azar. Acho que não, né? O crente não acredita nem em sorte nem em azar. Ele acredita em Deus, que é o arrimo da sua sorte. Sorte aqui como destino, como futuro. Deus é que trabalha para que a sorte esteja sempre comigo e as coisas me vão bem. Ele é o único bem que nós temos. Se você fica sabendo que vai ter uma promoção lá no seu trabalho, o que você faz? Você dá uns telefonemas ou você põe o seu joelho no chão e fala com aquele que é o arrimo da tua sorte? Quando a gente quer crescer, a gente bajula o chefe ou a gente consagra a vida a Deus? A noiva deveria depender só do noivo. A igreja precisa da bancada evangélica para defender seus interesses em Brasília? A igreja só precisa de Jesus, de mais nada. É Jesus que livra a igreja de todo mal. É Jesus que cuida, que sustenta, que faz tudo que a igreja precisa. E se Jesus não fizer, é porque ele entende que está na hora da igreja ser mártir, para testemunhar, porque a palavra testemunho no grego é martírio. Quando é que nós vamos pedir favor para o político aqui? Quando é que nós vamos beijar a mão de alguém? Quando é que nós vamos trazer gente aqui para beneficiar a igreja? Ou a gente vai na dependência de Deus, ou se fechar é porque Deus falou que está na hora de fechar. Porque o único bem que nós temos na terra é Deus. E mais nada, e mais ninguém. Em Filipenses 4,19 está escrito que esse Deus, esse amado, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E você pode ter pensado agora aí com você, poxa, mas no meu caso está demorando para chuchu. Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Ele tem o seu tempo certo e vai chegar na hora certa. Lá em João capítulo 3, versículo 29 está escrito assim: aquele que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo muito se alegra em ver a noiva com o noivo.
E João Batista diz: essa alegria já se completou em mim. A noiva é do noivo. Quem sustenta a noiva é o noivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual marido aqui gostaria de descobrir que tem um outro homem sustentando a sua mulher? Nenhum marido decente vai concordar que a sua esposa receba presente de outro homem. Irmãos, é a mesma coisa que Deus sente quando nós, ao invés de buscarmos sustento e dependência dele, a gente começa a buscar em outros. Lá em Jeremias, Deus disse: maldito o homem que confia no homem, faz do braço de carne o seu socorro. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja força é o Senhor. A igreja deve depender somente de Jesus. Quem é esta que sobe do deserto e está apoiada no seu amado? Essa é a igreja, esse é o crente. Nós estamos no deserto, sim, mas o nosso apoio, a nossa dependência é Cristo e mais nada. Se ele quiser mandar recursos por outras fontes, que ele mande. Pode mandar por meio de pessoas, ele já mandou, por meio até de uma viúva pobre. Pode mandar por meio do anjo, ele já mandou também. Pode mandar por meio dos urubus, já mandou também. Que Deus mande o recurso por onde ele quiser, mas a minha dependência é só dele e de mais ninguém. No dia em que nós recebemos a Cristo, nós nos desposamos com ele. Nós fizemos uma aliança com ele. E esse relacionamento não pode ser de qualquer maneira. Da mesma forma que um homem, quando desposa uma mulher, ele não pode mais viver uma vida de solteiro, como se vivesse sozinho. A igreja também, depois que ela se desposa com Cristo, ela não pode viver de qualquer maneira. O compromisso matrimonial envolve destaque, pureza, exclusividade e dependência. Nós temos buscado esse nível de relacionamento com o nosso amado. Nós temos nos destacado nos lugares onde nós estamos. Nós realmente somos um lírio no meio dos espinhos. Eu tenho procurado viver uma vida de pureza. Eu tenho apanhado as raposinhas que têm tentado entrar na minha vida e destruir meus vinhedos. Você tem tido um relacionamento de exclusividade com Deus? Você serve só a Deus? Onde está o teu sustento? De quem você depende? Vamos ficar de pé, querido. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para